Olá, começando mais um podcast aqui do canal Conexão OAB. E hoje a gente vai falar com a doutora Thalita. Primeiro, deixa eu me apresentar, porque vocês não me conhecem. Eu sou a doutora Gláucia, eu sou conselheira aqui titular aqui da OAB Salgueiro. Também faço parte da comissão que organiza esse podcast aqui também, sou membro dessa comissão. Então vamos conversar aqui com a doutora Thalita, ela que é a presidente da comissão, uma comissão diferenciada, que é uma comissão que trata da defesa dos animais, não é isso, doutora? Eu queria que ela se apresentasse e apresentasse a comissão dela. Isso, boa tarde para todo mundo. Eu sou presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais desde 2017, aqui da OAB, da subseção OAB Salgueiro. Nós iniciamos a comissão em 2017, né? E nós estamos até hoje nessa questão de conscientização da saúde animal, de políticas públicas, lutando sempre por políticas públicas para os animais de rua. E questão de conscientização, e agora a gente vai, esse ano, né, a gente vai iniciar, são as conferências. Assim como teve também da mulher daquela época, lembra? Na gestão ainda de Dr. Darlison, pronto. Certo. Então a gente vai, agora, esse ano a gente vai se organizar para poder fazer a conferência também no IF. Muito bem. Já tem data? Não, ainda nós estamos nos organizando, mas acredito que no segundo semestre desse ano. Uhum. Doutora, me diga aí, como é que foi que surgiu esse seu interesse? Que a gente sabe que a doutora já advoga há bastante tempo. E como foi que surgiu dentro da advocacia esse interesse por cuidar dos animais? Se é algo que veio desde a sua infância ou se surgiu agora, depois da advocacia? Então, surgiu desde a minha infância. Sempre gostei de animais. E eu via muito, infelizmente aqui em Salgueiro a gente vê muito abandono, muitos maus tratos. E infelizmente a gente vê que na maioria das vezes não é penalizado, né? Assim, é criminalizado, mas não, a gente vê que infelizmente ainda não penalizam aqui as pessoas. Então, a minha vontade assim, de ajudar foi desde sempre, né? Desde sempre eu faço esse trabalho voluntário, mas a comissão surgiu mesmo para conscientização e para lutar pelos animais de rua. Certo. A doutora, conte aqui a curiosidade para a gente. Se a doutora tem animais, se são animais de raça, se são animais sem raça definida. Eu tenho 2 animais em casa, né? Um tem raça, que é um Shih Tzu, e a outra é sem raça definida, mas a gente tem na casa da frente da casa dos meus pais, que é onde a gente cuida deles, nós temos 14, todos vira-lata. A maioria castrados, vacinados, todos são vacinados, né? E a gente fica cuidando deles. No vermífugo, precisa de cirurgia, a gente corre atrás, a gente faz a nossa parte. E como é que acontece isso? É acolhido todos na sua casa? Como é que acontece? Na casa de manhã eles ficam na rua, então a gente alimenta eles. E todo ano o pessoal da Secretaria de Saúde vai lá vacinar da raiva. A gente castra, né? A gente já castrava e agora a gente vai continuar também castrando. E a alimentação a gente dá, tanto a gente como os vizinhos também dão. A doutora comentou que começou essa comissão lá em 2017. Isso, 2017. A primeira comissão de proteção e defesa dos animais aqui em Pernambuco começou em Recife. De lá para cá, pode partilhar aí com a gente se houve algum caso assim interessante, alguma curiosidade, algum acontecimento que a senhora possa compartilhar com a gente aqui. Semana passada, na realidade não semana passada, eu já tinha ouvido falar, já tinha recebido várias denúncias de uma situação de uma cadela que o dono se diz de caça, né? E aí já havia ouvido falar várias denúncias a respeito dessa cadela, mas eu não queria no momento me dispor. E aí pedi o pessoal do Proteção Animal que conversasse com o dono e tudo, e conversaram. E aí não foi resolvido, tendo um vereador da nossa cidade ter que ligar para mim para que eu pudesse, né, ir lá com ele. Então eu fui, a gente foi, né, realmente vimos a situação de maus tratos, animais amarrado numa corda no carro, um terreno baldio, sem água, sem comida, sem nada. E aí a gente pegou essa cadela, levamos para o abrigo de proteção animal, que agora não está mais lá, né? Agora foi criado
semana passada, inaugurado o Centro de Proteção Animal do município. Então, essa cadela tá lá, essa cadela estava lá, né? Fizemos a denúncia, fomos para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o vereador, para fazer a denúncia a respeito desses maus tratos, né? Levamos a cadela e os filhotes para o abrigo animal. E aí, posteriormente, o delegado pediu que fosse devolvida a cadela ao dono, tendo sido devolvida, né? Ele assinou um termo, se dispôs a cuidar melhor da cadela, né? E a gente está observando essa situação desse animal. E estamos também, em relação à situação de maus tratos, abandono e essas coisas, a gente, recebendo a denúncia, eu posso ir com o denunciante na Delegacia de Polícia Civil para que a gente possa lavrar o TCO ou inquérito, dependendo da situação. Sei. Diga uma coisa, doutora Thalita. Nós sabemos que a legislação brasileira ela tem aí avançado um pouco, não a passos largos, mas ela tem avançado na questão da defesa dos animais. Na opinião da doutora, o que é que poderia melhorar? O que é que poderia acontecer assim de novo? O que possa reforçar ainda mais a proteção dos animais, ou no sentido de uma penalidade mais forte, ou um outro tipo de penalidade para quem pratica maus tratos? O que é que a doutora pode dizer para a gente nesse sentido aí, de avanço legislativo? Pronto. A primeira lei que veio, né, em relação aos animais, independente de rua, doméstico, silvestre, foi em 1998. Então, assim, a gente vê que a sociedade ela vai avançando e com a sociedade avançando, vai avançando também as leis, né? Então, a primeira lei veio em 1998, depois veio uma atualização em 2020, né? Então, com a atualização em 2020, além de aumentar a penalidade, né, que estabelecia em 98 uma pena básica para o crime de maus tratos de 3 meses a 1 ano e multa pecuniária. Já em 2020, ela endureceu para os maus tratos, né, em relação a cães e gatos, elevando a pena para a reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. E proibição da guarda do animal, né? O dono perdia a guarda. O agravante agora que veio para a atualização de 2020 foi aumentar a pena em 1/3 e uma atualização que teve nessa lei de 2020, que é a lei 14.064 de 2020, foi que estabeleceu que a pena poderia ser convertida em medidas alternativas, como serviço comunitário. Nossa cidade, como é pequena, né, só tem 60 mil habitantes em média, nós temos um problema muito grande aqui no nosso município, que é justamente a questão de denunciar, né? As denúncias vêm até a mim, mas quando se diz, então vamos na delegacia para fazer essa denúncia, efetivamente, a pessoa ela tem medo de se indispor, né? Até mesmo eu tenho, que todo mundo tem, medo de se indispor e de criar um problema, infelizmente, pessoal. Eu acho que tem que haver medidas mais efetivas de conscientização, né? Mas também de punir essas pessoas. Infelizmente, a gente tem visto que ainda no nosso município as coisas ainda são um pouco brandas em relação à efetiva, realmente, denúncia e você ser penalizado de acordo com o que você está fazendo em relação a esses animais. Foi bom a doutora ter tocado nesse assunto, porque eu ia justamente lhe perguntar se existe, quais são as ações que a doutora tem aí, junto com a comissão de proteção, colocado para os advogados em geral, colegas advogados, e para a população, se existe, de conscientização sobre tratar bem o animal, não ter um maltrato, na verdade, sobre aquela conscientização do não abandono do animal. Existe aqui, a gente mora no interior, aqui em Salgueiro, então assim, existem sítios aqui perto, né? Então a gente sempre fica sabendo de alguns relatos e boatos porque a gente soube de algum cachorro perdido em alguma estrada, para algum sítio, para alguma roça, né? Porque aqui na Redondeza existem bastante sítios, né? Roças e tudo mais. Me diga uma coisa também, se a sociedade, diante disso tudo,
E também os colegas advogados, eles podem ter o livre acesso aqui à doutora e aqui na UAB, se isso é permitido, se podem vir aqui. Queria que a doutora comentasse isso para a gente deixar bem reforçada essa questão. Pronto, meu WhatsApp teve agora uma ação do Municipal do Castromóvel, eu disponibilizei meu WhatsApp para que pudesse ajudar nessa questão do agendamento. Então tem livre acesso, sim, né, para poder falar comigo a respeito disso. Não só falar, mas também denunciar e eu estar presente na sede da Delegacia de Polícia Civil para que possa ser feito, né, as medidas cabíveis a respeito do caso que a pessoa me trouxer. Como tinha dito anteriormente, nós estamos sim, né, buscando alternativas e visando essa questão de conscientização para que a gente tenha medidas mais efetivas e não só medidas mais efetivas, mas conscientização da população em geral, né? Então nós estamos com vários projetos. Um dos projetos é conscientização nas escolas, tanto municipais como estaduais, então está em pauta na nossa comissão. Nós vamos fazer esse ano tanto a conferência como também vamos fazer nas escolas estaduais e municipais uma conscientização junto com os demais membros da comissão para que a gente possa englobar desde não só a sociedade acima de 18, mas desde a adolescência, né? Para que a gente venha de fato e de verdade, a gente venha ver mudanças nessa situação. Infelizmente a cidade é pequena, mas não é só no sítio que a gente vê abandono. O bairro do Monte Alegre aqui em Salgueiro virou ponto de abandono de animais, né? Você tem seu animal. Eu tive numa corrida aqui em Serrita, perto de Salgueiro, e eu vi, na hora que o cara abandonou, eu não tive a expertise na hora da corrida de pegar o meu celular e gravar para poder levar para a polícia, né? Para fazer a denúncia. Terminei minha corrida, porque eu estava longe do meu carro, terminei minha corrida, mas assim, eu perdi meu dia. Terminei a corrida, eu disse, se eu ainda achar o cachorro, eu vou levar para Salgueiro, o pai vai ficar tomando conta dele, depois eu arrumar a adoção. Então, assim, infelizmente, a gente vê casos de maus tratos, não só na zona rural, a gente infelizmente vê muito no município. E muito no município que é atropelamento. Eu estou com a gatinha, que estava no veterinário, né? Então a gente pegou, tirou do veterinário, está no Centro de Proteção Animal, foi inaugurado semana passada, do município. E amanhã ela vai passar por uma cirurgia que ela, infelizmente, é vítima de atropelamento. Entendi. Certo. Doutora, foi bom a senhora ter relatado isso tudo e comentado com a gente sobre tudo isso que aconteceu e que a senhora fica preocupada e tudo mais. Porque a gente sabe que o cuidado do animal demanda tempo, dinheiro, né? Disponibilidade da pessoa de gostar do animal para tratar, não só porque está ali cuidando, mas porque realmente gosta lá do serzinho animal. Me diga uma coisa, essa comissão, ela tem algum fim lucrativo? Como é que a senhora faz para administrar isso tudo? Porque a gente sabe que a doutora trabalha, né? Fora aqui da UAB, da comissão, não é isso? Trabalho. E demanda muito tempo, né? Tá aí atuando em todas essas causas e demanda dinheiro também. Demanda. Nossa comissão ela é sem fins lucrativos, né? A gente não tem em relação à questão de despesa, sem fins lucrativos, mas diante de uma situação dessa que a gente vê essa questão do atropelamento, a gente busca, né, doações. Então, a gente faz o que a gente pode para tentar ver o que a gente pode fazer de melhor. Em 2016, nós fizemos o grupo Protege Focinho, né? Ficamos resgatando. Na época, ainda não tinha políticas públicas voltadas para os animais aqui no nosso município, infelizmente. Então, o grupo ele tinha era muito difícil de conseguir dinheiro para poder ajudar nesses resgates. É muito difícil. Mas a gente conseguia. Ainda hoje eu estou endividada. Tem vários protetores aí que estão, mas hoje a gente já vê uma grande diferença. Hoje a gente já vê políticas públicas voltadas de verdade e de fato para o nosso município, que é o que a gente precisa como protetor animal, de ajuda do município. Então, eu queria deixar até aberto aí o convite, né? Quem sabe aparecem outros parceiros, né? Lojas aqui de pet,
né, que queiram ser parceiros no sentido de doações, né, isso para a causa de direitos de proteção desses animais sem raça definida, de rua, né? E foi muito bom também a doutora ter falado da questão da prefeitura, porque até o momento é o que se tem de parceria, Isso. não é? É a prefeitura. Então, eu queria Isso. que a doutora falasse, se puder, Posso. deixar aqui pelo YouTube, registrado seu WhatsApp, que ficou lá disponível no seu Instagram, que ficou como acesso, muita gente lhe perguntando, né, sobre o castramóvel, sobre a clínica nova, como é que faz, muita dúvida, porque a doutora sempre está muito à frente, é muito atuante. Então, eu queria que a doutora comentasse sobre isso. Pronto, meu WhatsApp pessoal, que também é o que posso fornecer para que seja divulgado, é o 87-999-46-2400. E a respeito de políticas públicas, a gente tem visto, né? Graças a Deus, agora de fato e de verdade, efetivo no nosso município. Nós estamos com o Castramóvel, que vai através do deputado federal Gonzaga Patriota e através da vereadora Paizinha Patriota, que chegou ao nosso município ano passado, mas que não estava sendo utilizado. Ele foi inaugurado no início de fevereiro. E nós temos agora o Centro de Proteção Animal, né, que foi inaugurado vizinho ao Otino Ventura, ali na Rua da Caixa Econômica. E um diferencial nele é o seguinte, no castramóvel, a castração nos bairros, né? E no Centro de Proteção Animal, castração tanto de gato, gato macho, cão macho e fêmea. E se você tiver aquele cadastro no CAD único, pode ser Bolsa Família, CAD único nisso, você tem acesso para fazer consulta gratuita durante o dia. E você pode, mesmo que você tenha, se você tiver um desses benefícios, você pode, mesmo que o cão seja de raça, você consegue castrar agora pelo município. Esse é um grande diferencial que veio nessa nova gestão. Me conta uma curiosidade. A gente vê sempre a doutora falando sobre animais no sentido de cachorro e gato, mas a doutora também é atuante naquela questão de maus tratos. A gente vê muito bode aí solto pela BR, né, pela via, vê muito bode subindo no carro, né? É ruim para o proprietário do carro e é ruim para o dono do bode, que perde o bode, né, se o carro vier a atingi-lo. Né? A gente vê muito, além do cachorro passando ali na BR, que talvez seja atingido aí por um carro, tem cavalos também soltos na rua, que infelizmente tem bodes também, né? Então, eu queria que a doutora comentasse sobre isso também, porque eu muito falo muito gato e isso. Cachorro, e também tem essa questão. Isso. Já em relação aos animais soltos, em relação ao cavalo e essas coisas, esses animais, a gente tem visto, infelizmente, muito acidente, tanto de bode como principalmente de cavalo. Bode eu não vejo tanto não, mas de cavalo eu vejo muito. E aí, o que é que a gente pode fazer? Como no nosso município nós não temos ortopedista, nem veterinário ortopedista, tem que vir de fora, ou então tem que levar para fora, infelizmente, quando o animal, até recebi, né, um pedido de ajuda de uma moça que o carro dela acabou com o marido dela, o carro deles acabou, mas aí ela teve a boa atitude, né, de pedir ajuda. E aí ela me procurou, acho que tem mais ou menos uns 15 dias em relação o que é que poderia fazer com esse cavalo que estava desde o dia anterior agonizando, né? E infelizmente a gente vê que não tem muito aqui o que fazer em relação à questão de cirurgia ortopédica. E infelizmente o que tem para fazer em relação a esses cavalos é a eutanásia, para evitar o sofrimento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no comentário que está aparecendo aqui no YouTube, para a gente ver se a gente consegue aqui responder, licença. Vamos ver aqui um comentário. Existem muitos comentários parabenizando a atuação da doutora. Muito obrigada. Sempre muito atuante nessa causa. Isso, são comentários justamente sobre isso, parabenizando a doutora.
Eu agradeço de verdade os Existe, comentários. existe também um comentário aqui muito interessante, Uma doutora. dúvida? Um comentário que eu gostaria que a doutora também comentasse. Tudo bem. Às vezes acontecem aí feiras de animais para doação, né? Isso. Inclusive teve uma agora recente. E acontece de a pessoa chegar, é bonitinho, engraçadinho, porque é filhote. Pega lá o cachorro, o gato, o animal, leva para casa, daqui a pouco volta, devolve, aí ele pega de novo, aí devolve. Aí assim, não existe aquela responsabilidade. Se existe alguma forma para que a gente consiga... Existe um termo de responsabilidade desses animais que são adotados, né? Teve uma feira de adoção que foi de frente acho que foi Luísa que fez junto com Carla Patrícia, né, que é protetora e trabalha no Centro de Proteção Animal. E aí eu soube que elas estavam sim com um termo de compromisso para que essa pessoa realmente fosse responsável por esse animal. E lá no Centro de Proteção Animal também eu estive na inauguração e uma das principais assim dúvidas que eu tive foi em relação a isso. Tem um termo que possa ser assinado para que essa pessoa que vai adotar um animal aqui, né, de rua, depois de castrado, ela assine para que ela fique responsável por esse animal. E aí foi o que me informaram que sim, existe esse termo, né? E os animais que são adotados lá, eles vão continuar sendo consultados gratuitamente, com toda a medicação. Então, eu achei um grande avanço. Eu fiquei assim, extasiada. Eu amei demais o Centro de Proteção Animal. Ah, foi ótimo, né? É uma novidade aqui no município. Duas, é né, muito na bom, realidade, né? da causa animal. Tanto o Castramóvel nos isso. bairros, né, que iniciou no Monte Alegre, e o Centro de Proteção Animal, que é pertinho de todo mundo, e você pode levar seu animal para você poder consultar das 8 às 12 e das 12 às 18. Reforçando aí a preferência para quem tem o cadastro único, não é isso? Quem está lá cadastrado no cadastro único e animais sem raça definida, não é isso? Isso. Quem tem cadastro único, né, Bolsa Família ou NIS, pode levar animal que tem raça. Mas a prioridade é os que não têm raça, mas pode levar também. Agora comentando aqui sobre aquela feira que houve, né, de doações, de feirinha de animais. Existe também uma rifa aí rolando nos WhatsApps para poder arrecadar fundos justamente para custear ali a estrutura. Para uma tenda, para uma ajuda com ração e tudo mais, para justamente aquele cuidador que além do trabalho, tempo, disponibilidade, a parte psicológica de quem está cuidando do animal se envolve demais emocionalmente, tem ali como ter, né, subsídios e estruturas para manter aqueles cachorros, animais, os gatos de uma forma melhor, para que fiquem todos bem na hora de levar ali na feirinha. Tem um banho, né? Então existe também uma rifa, quem quiser pode entrar em contato comigo, com a doutora Thalita, eu passo para a doutora também, que existe essa rifa também, para ajudar a custear, ter essas despesas dessa feirinha. E eu também queria deixar aqui registrado que tivemos aqui na OAB, a OAB não proporcionou, mas a OAB ela cedeu o espaço aqui do auditório para um evento que foi um evento chamado Em Busca do Sentido. Foi um evento divulgado aqui para a população, não foi só para advogados, foi para a população com foco mais nas mulheres. Um evento voltado somente para arrecadar fundos para a causa animal, né, para esses animais. E foi um evento que foi super sucesso. Arrecadou aí, entrei em contato com a doutora Luísa, que além de advogada, ela agora é servidora TJBA, né, do TJ da Bahia, que ela que teve essa iniciativa e que elaborou ali, ficou na organização de todo o evento, um evento voltado justamente para arrecadar fundos para isso, e ela me passou aqui o valor de R$ 1.100, que foi o que foi conseguido nesse dia lá do evento, que foi ótimo, né? Ficou aí um gostinho de quero mais, a doutora Luísa falou que vai fazer um novo evento, né? Se tiver condições e um evento maior, então a gente espera que a população participe. Existem até comentários aqui no YouTube falando que a população deveria participar mais, né? Se inteirar mais
dos assuntos, assim, cobram tanto, querem tanto, mas na hora que chega, às vezes deixa a desejar a participação, né? Cadê? Cobrou tanto, mas não leva o animal, mas não cuida, mas não participa de atividades para doação mesmo, né? Então, foi muito bom. Eu participei desse evento aqui, fiz minha doação, estou participando da rifa. Então, deixo o convite aí aberto para todos que quiserem participar, só entrar em contato comigo ou com a doutora Thalita, também vou deixar para ela também Estou à a disposição. rifa, viu? E para a gente comentar sobre essa questão de doação, eu queria que a senhora também, a doutora, comentasse a parte psicológica. Como é que fica? Fica, se envolve, não se envolve? Infelizmente a gente acaba se envolvendo, né? Eu não faço mais resgate, justamente por conta da situação. Depois de filho, depois de mudar totalmente de vida, eu não faço, assim, de vida em relação à maternidade. Eu não faço mais resgate para não ter que, para evitar uma situação dentro de casa junto com meu filho, né? Mas aí eu faço tudo que cabe em relação à questão da causa animal, eu faço. O que é que eu posso dizer? São seres que não são conscientes, né? Mas são sencientes. Eles passam fome, passam sede, passam frio, calor, né? E o que é que a gente pode fazer por esses animais? Se a gente puder colocar eu na minha casa tem, se você puder colocar na sua calçada uma água, um pacotinho de e um pouquinho de ração numa vasilha já é muito, você já está fazendo a sua parte enquanto sociedade, né? Eu realmente acho que a população poderia se engajar muito mais. Existe realmente um déficit nessa questão de conscientização das pessoas, né? Porque a gente ainda vê muita gente deixando o animal preso o tempo todo, né? Muitas vezes sem acesso à água e à comida, infelizmente, né? A gente vê ainda muito animais presos na calçada, tanto à noite como de dia, aquele dia todinho que Deus deu, o animal tá lá. Nesse sol daqui de Salvador. Nesse sol de 40 graus, né? Pois é. A gente, infelizmente, a gente vê muito. Então, acho que ainda precisa muito a sociedade ainda evoluir para entender que não são... A gente vê uma grande demanda, uma grande escala de aumento de clínicas veterinárias que superfaturam. Assim, superfaturam quando eu digo, estão faturando muito porque tem muita gente com seu animalzinho em casa, seu pet que cuida, que dá banho. Os meus dois, eles têm plano. Então, toda semana eles vão tomar banho, toda semana eles vão tem tosa, tem hidratação. Mas a gente vê ainda um pouco que peca em relação à questão de conscientização, né? A gente ainda vê muito. Aqui no nosso município, questão de maus tratos, infelizmente também é questão de abandono. Infelizmente. Isso, a doutora se envolve. Eu me envolvo. E o psicológico fica abalado. Muitas vezes fica. Em relação a esse cachorro que eu vi abandonado, eu ainda procurei a Miss Rita para trazer para cá, para poder conseguir adoção para ele. Infelizmente não consegui, mas o bicho estava muito atordoado. Em questões de maus tratos, acho que queira ou não a gente se envolve também perto do dia. Não tem como a gente... Existe também uma polêmica grande, aí está chegando São João, então fogos. Nós temos um projeto de lei aqui no nosso município, né? Em relação à questão de fogos com estampidos, que acredito, se não me falha a memória, foi de Edinaldo Barros, que já foi vereador, não é mais vereador, mas continua sendo locutor da Talismã, executiva. E o projeto de lei acredito que foi o autor para a questão de fogos com estampidos, né? Para questão de animais, autistas e idosos, né? Isso. Então, a gente ainda não tem visto realmente uma grande, assim, mudança. A gente ainda vê no nosso município fogos com estampidos, mas eu acredito que com a conscientização pode ser que mude. Acho que a passos largos não, mas a gente pode ver sim uma mudança. Na minha casa, pessoal, são 3 cachorros, todos de raças diferentes. E eu estava com 5 gatos, agora eu só estou com 1, né? Consegui doar o restante, né? Mas assim, um cachorro de grande porte, eu tenho um Dog alemão, eu tenho um pinche pequenininho e tenho um American Bully. Então, assim, são animais diferentes que demandam cuidados diferentes. E ainda tem um gatinho pequenininho lá, estou cuidando dele também. E de vez em quando eu pego um gato ou outro
E morro de pena e compaixão desses gatinhos aí na rua. Levo para casa, cuido, depois arranjo alguém para doar, né? Então, assim, eu também me envolvo demais, né? Eu não faço parte da comissão aqui da doutora, mas amo demais os animais, sempre tive essa conexão, né? Não sou de pegar vários animais como a doutora para fazer esse mutirão de ajuda e tudo mais, mas volta e meia também faço a minha parte de ajudar. E se eu posso ajudar, vou dando o exemplo e ajudando. E queria deixar também um convite aí para a Jovem Advocacia. A Jovem Advocacia está aí a todo vapor, o pessoal novo aí acabou de se formar, de tirar o AB e está aí com toda a disposição e com mais tempo, né? Mais disponibilidade, talvez, do que a gente, né? Que já tem um período maior de advocacia, já tem tantos afazeres, então vamos lá, Jovem Advocacia, se empenhar também, a comissão fica aberta também, né, para que todos possam entrar e participar, né, no sentido de ajudar, toda ajuda é bem-vinda na comissão. Isso. Porque quanto mais ajuda, melhor. Quanto mais pessoas para ajudar, melhor. Né? Claro, então a gente fica à disposição, tanto dos munícipes, mas também como da Jovem Advocacia, né? Que quiser, que gostar e se interessar pela causa, de integrar, sim, a nossa comissão. E pode também, inclusive, ser integrante da comissão sem ser advogado. Ele pode ser uma pessoa, pode ser um membro normal. Não precisa necessariamente ser advogado não para participar da comissão não. Então também fica à disposição, né? Algum munícipe que gostar e quiser integrar a comissão, nós estamos à disposição. Estão abertos, de portas abertas para receber a ajuda de todos os lados, né? Isso. Inclusive reforçando se tiver algum parceiro, né? Querendo uma doação, fazer uma doação, que também a comissão está aberta, é só falar com a doutora Thalita. Eu tô com esse animal, né, aí que que ela vai passar por uma cirurgia amanhã. E então, se tiver doações, pode entrar em contato comigo diretamente para eu passar o Pix da clínica, eu não gosto de passar o meu Pix, porque não é todo mundo que entende, então eu mesmo não gosto de passar meu Pix. A pessoa pode até pensar, não, vai ficar com dinheiro, sei lá. Então eu passo atualmente são quantas pessoas na comissão? São 4 pessoas. Sou eu, doutora Maria Luísa também, que é daquela do Instagram Adote um Bichinho. Certo. Só que ela não pôde estar aqui presente, né? Ela acabou de casar, então ela foi curtir a lua de mel dela com o esposo. Tem também a doutora Romana Cordeiro e tem o doutor Tiago também. Tinha a Alane, doutora Alane, mas ela passou para agente penitenciário e ela teve que desvincular, né? O AB, ela teve que sair da OAB para poder exercer o cargo. A gente está chegando aqui ao fim e eu queria que a doutora deixasse uma mensagem, um incentivo, uma mensagem que a doutora gostaria de passar, né? Para a gente encerrar esse podcast, essa live, de uma maneira bem positiva e conscientizando cada vez mais a todos a terem um cuidado especial com o seu bichinho, né? E com aqueles também de rua. Eu gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade, né, que a OAB está nos dando de participar desse podcast da gestão do Dr. Natanael. Doutora Gláucia, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite. É uma coisa aqui única, né, que está acontecendo agora na OAB, que é agora a questão dos podcasts, quando a gente pode, né, falar sobre as comissões e, queira ou não, independente de qualquer coisa, ter também publicidade, já que na OAB a gente não dispõe, nós não podemos divulgar nosso trabalho, assim, no Código de Ética veda, né? Isso. Então, primeiramente, eu agradeço a oportunidade e, segundo, eu gostaria de conscientizar, né, que são animais que não são conscientes, mas são animais que sentem sono, calor, frio, fome, sede, né? E que são animais que, independente de qualquer coisa, mesmo que você não tenha ou que você não cuide, mas assim, que você tenha um pouco de cuidado quando você for no seu carro dirigindo. A gente vê, infelizmente, também muito atropelamento. Hoje eu mesmo vi perto de casa um gatinho lá morto no asfalto e a gente fica muito triste com isso.
Então, assim, não é, então, não gosto de animais, então não quero criar animais em casa. Tudo bem, fica à disposição, mas assim, não pode, não quer cuidar, não gosta, tudo bem, mas quando estiver dirigindo do seu trajeto para o trabalho, para deixar seu filho na escola, tem um pouquinho de cuidado. Tem muito animal na rua ainda, né? Está começando as castrações agora, a gente já vê isso ainda a passos. Vai demorar ainda muito para que a gente possa ver realmente a efetiva diminuição canina, né? E de gatos aqui no nosso município. Mas é importante que a gente venha ter esse olhar diferenciado para os animais, para que a gente você não pode colocar um alimento nem água, mas que a gente tenha cuidado quando for atravessar, que a gente fique olhando e a gente possa observar, mesmo que o dia seja assim complicado, um pouco caótico, aquela coisa que trabalhar, escola, filho, isso, aquilo, outro, terapia, como eu tenho com meu filho, então assim, mas que a gente possa ter um pouco esse olhar voltado, diferenciado para os animais, para que a gente não venha atropelar, e caso atropele, pega esse animal, não deixe lá, pega esse animalzinho, leva para o clínico veterinário, agora já tem um centro de proteção animal que está disponível, né? Então pega esse animalzinho, leva para lá, para que ele possa ter um cuidado diferenciado, que ele possa ser visto por um veterinário, para que veja quais são as demandas que ele precisa naquele momento. Então eu agradeço a oportunidade, né? E enfatizo, o meu WhatsApp está disponível, né? Para questões de maus tratos, denúncias, só preciso que a pessoa que traga a denúncia, que vá comigo em sede de delegacia de polícia civil, né? Para que a gente possa fazer efetivamente essa denúncia. No mais, eu posso salientar que vamos continuar assim com a conscientização dos animais e que posteriormente a gente vai vir aqui novamente, eu com a doutora Maria Luísa, quando ela retornar de viagem, para que a gente possa falar a respeito da conscientização, a respeito desse trabalho que a gente vai desenvolver nas escolas do município, nas escolas estaduais, e também sobre a nossa conferência que nós vamos trazer, acredito que no segundo semestre desse ano. Obrigada, doutora Thalita. Eu é que agradeço a oportunidade. Foi ótimo, foi assim, uma conversa muito boa, esclarecedora aqui para todos, né? Para a população, para todos os advogados. E a gente vai encerrar aqui o podcast deixando aberto para que vocês acompanhem o canal da Conexão AOAB, porque sempre vai ter podcast novo, sempre vai ter uma conversa bem interessante para você, advogado, colega advogado, e para você da população, sociedade comum. Até mais. Obrigada pela oportunidade.